Abra a tua Bíblia, livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Vou jogar na versão mais conhecida por todos nós, a João Ferreira de Almeida. Salmos 1:1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Amém. Abrindo outra versão aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma versão mais simplificada. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Feche seus olhos. Amém. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos sedentos pela Tua palavra, Senhor. Sem Ti eu nada posso fazer, Pai. Eu sou apenas instrumento. Eu preciso que o Senhor me use poderosamente para liberar uma palavra onde esse povo que está aqui receberá uma direção do alto. E ao não ser somente ouvinte, mas ser praticante dessa palavra, eles possam colher essa bênção tão maravilhosa descrita nesse salmo. Tudo o que fizer dará certo. Torna a dizer: tudo o que fizer dará certo. Amém. Pai, no nome de Jesus, ordene a tua bênção, nós pedimos agradecidos. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse salmo é um salmo muito fácil de nós decorarmos, porque ele é o primeiro salmo. Então todo aquele que tem prazer na lei do Senhor, assim como está descrito nesse salmo, facilmente, quando entrar neste livro, que é um livro de orações, vai começar a meditar logo neste primeiro salmo, onde está declarando o quê? Nós temos que filtrar as nossas companhias, nós temos que filtrar os lugares onde estamos e com quem estamos. Isso não quer dizer que nós vamos desfazer de pessoas, pelo contrário, o cristão ele é convidado a amar a todos. O cristão é convidado a pregar Jesus Cristo para toda a criatura. Eu tenho pregado para a igreja, nesse tempo de política, nós não podemos misturar as coisas. Nós temos representantes, pastor Jefferson, pastora Sueli. Nós temos que, sim, estar divulgando isso para as pessoas votarem neles, para que nós possamos encher aquelas cadeiras de pessoas de bem. Porque nós estamos falando de pastores, homem e mulher de Deus. E este ano recebendo a alegria de ser representado também por uma mulher. Amados, isso é bênção, isso é maravilhoso. O pastor Carlos César recebeu uma promoção ali no estado. Por isso ele não pôde sair como deputado estadual. Porém, todavia, sabendo que nós muitas vezes somos convidados a ser conservadores de direita, não quer dizer que temos que odiar a esquerda. Porque o crente tem que amar a todos, tem que pregar a todos. Então nós não podemos confundir, comprar essas guerras humanas e entrar nelas de forma errada.
antes de ser de direita, nós somos cristãos. Glória a Deus. E eu não sei por que eu estou pregando isso, porque eu não havia preparado para falar disso. Porém, todavia, o Senhor sabe de todas as coisas. Tem pessoas se afastando de familiares por causa de política. Está errado, irmãos. Tem pessoas que pegam e falam: só de eu saber que esse aqui vota por fulano, eu não quero nem conversa, não quero nem ver na minha frente. Muitas vezes em suas redes sociais bloqueia. Está errado, irmãos. O cristão, ele é convidado a amar a todos. O cristão é convidado a pregar para todos. E antes de levantar qualquer bandeira terrena, a primeira bandeira que nós levantamos é do Evangelho. É a de Jesus Cristo. É a da palavra do Senhor. Então nós temos que filtrar como nós nos portamos nos ambientes. A palavra de Deus está declarando: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos ímpios, não segue o conselho dos escarnecedores e nem dos zombadores. Porque nem sempre estamos entre irmãos abençoados, nem sempre estamos na igreja. Muitas vezes estamos em ambientes onde tem mais pessoas do mundo do que pessoas de Deus. Porém, ali você é convidado a ser o quê? Ser aquilo que Jesus declarou que nós somos: luz do mundo e sal da terra. Não é porque eu estou em um ambiente onde todos estão falando palavrão, eu vou falar também. Não é porque estamos em um ambiente onde as pessoas estão fazendo algum comentário maldoso sobre alguém que eu vou participar desse comentário. Eu preciso continuar me blindando, eu preciso continuar em santidade, buscando viver uma vida que agrada ao Senhor em todo o tempo. Porque, queridos, as pessoas que não leem a Bíblia, elas veem a nossa vida. As pessoas que sabem que nós somos crentes, eles esperam de nós um comportamento de crente. Por mais que eles não creiam muitas vezes no nosso Deus, por mais que muitas vezes eles mesmos não vão à igreja, eles cobram de nós. Já perceberam isso? Eles querem cobrar de nós. E sim, nós temos que ser exemplo. Exemplo de quem, pastor? De Jesus Cristo. Paulo declara: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem Jesus Cristo. Olhem para a vida de Jesus Cristo. Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus se portaria? O que Jesus faria nessa situação? É exatamente isso que nós somos convidados a fazer. Porque nós somos, irmãos, influenciáveis. Tem um estudo que declara que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Então, se nós ficarmos tentando a nossa carne, nos colocando em rodas, onde as pessoas estão falando coisas que desagradam o Senhor, se você fizer isso um dia, 2 dias, 3 dias, talvez, você continue posicionado 1 mês, 2 meses. Satanás não tem pressa, irmãos. 6 meses, 1 ano. Eu trabalho onde trabalho há 10 anos. Satanás não tem pressa. Se de gotinha em gotinha ele for esfriando a tua fé, ele for encontrando as brechas para entrar, ele for trazendo cada dia mais separação entre você e o teu Deus. Por quê? O que faz separação entre nós e Deus, amados? O que a Bíblia declara em Isaías? A Bíblia declara o seguinte: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, mas o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado. Então Satanás não tem pressa. Por isso que nós temos que continuar cultuando, não deixe de congregar. Por isso que nós temos que continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar ouvindo louvores, continuar prestando atenção para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para não começar a aceitar as coisas do mundo. Não vos conformeis com o mundo, mas renovem a mente de vocês todos os dias, para que possamos ser sacrifício vivo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não podemos nos portar como o mundo. Temos que nos portar como Jesus Cristo. Então, quando nós estamos ali, se você for abrir a boca para falar a palavra de Deus, para se impor, louvado seja o nome do Senhor através da tua vida. Que Deus te use poderosamente. Agora, se você sentir que está ficando
ficando fraco, está mais pendendo para entrar na mesma onda daquelas pessoas, é melhor, bater em retirada. Fuja da aparência do mal. A Bíblia declara que quando o assunto é Satanás, resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando o assunto é pecado, fuja da aparência do mal. Se a carne não for suportar, não nos deixes cair em tentação, como oramos no Pai Nosso. E muitas vezes, amados, nós vemos os pecados grandes, mas os pequenos pecados, as raposinhas, que a gente acha que não tem nada a ver. Tem sim, queridos. O quanto a Bíblia prega para nós sobre os malefícios da língua. Porque nós temos que entender o que Deus declarou a Abraão. Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Ou seja, cada um vai colher o que está plantando. E a direção para Abraão foi: mas seja tu uma bênção. As más companhias corrompem os bons costumes. Não fique em lugares onde você sabe que desagrada o Senhor. E vou declarar um campo ainda mais delicado: internet. Internet, amados. Quantos casamentos destruídos por causa da internet? Quantas pessoas, quando entram numa visão errônea de olhar para aquele campo e falar: aqui ninguém está me vendo. Mentira de Satanás para que caiamos em tentação, porque tem gente vendo sim. Se não físicas, tem espirituais. Ao nosso redor está uma nuvem de testemunha, diz a Bíblia. Então, vigilância, queridos. Vigilância. Cuidado com o comportamento, cuidado aonde você está se assentando. Cuidado com o que você está alimentando a tua alma. Os olhos é a luz do corpo, é a janela da alma. Muitas vezes a gente está em um ambiente mundano. Eu sou professor de academia. Se um homem se aproxima de mim e quer falar de uma mulher, eu tenho que, bater em retirada. E eu já aprendi a me impor, eu vou e repreendo aquela pessoa, eu não aceito. E não estou aqui para me exaltar, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Mas para que eu seja forte para fazer isso, eu preciso estar cheio de Deus. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, que me dá domínio próprio. Se eu não aprender a me dominar, eu vou ter problema. Mas aqui não tem ninguém vendo. Será? Satanás, ele vai ajudar a pecar, mas depois que o pecado for consumado, ele vai ser o primeiro a querer te expor. Ele vai ser o primeiro a querer arrumar problema para a tua vida espiritual, sentimental, emocional e física. Então a gente tem que andar em vigilância constantemente. Amém, amados? Amém. Sempre vigiando. A fé, ela vem pelo ouvir. Então o que é que nós temos deixado entrar em nossos ouvidos? É nisso que nós vamos passar a crer. Então, quais filmes temos visto? Algo que está muito em alta agora: seriados. E vou além, irmãos, até mesmo bíblicos. Seriados bíblicos, novelas bíblicas. Entre aspas. Por que entre aspas, pastor? Porque não segue exatamente o que está na Escritura. Ali foi criado personagens, ali foi criado um enredo que não é bíblico, apesar de estar dizendo que é bíblico. E muitas vezes nós que pregamos a palavra começamos a pregar o que viu na novela, o que viu no seriado, mas nem tivemos a curiosidade de abrir a Bíblia e ver se está de acordo. Perigoso, irmãos, perigoso. Então nós temos que filtrar o que é que nós colocamos para dentro, através de tudo, da roda de conversa, do filme, do seriado, da internet e assim por diante, para que nós possamos nos conservar santos. Amém.
Amém, amados? Amém. Versículo 2. A Bíblia declara que nós não temos prazer nessas coisas como o mundo tem. O nosso prazer está na lei do Senhor. Aleluia. O que dá prazer, irmãos? Tem alguma coisa assim que você come e fala, prazer, nossa, que delícia. Um churrasquinho, uma feijoada, bem apimentado, com bastante farofa. Eita, pastor, tá dando fome já. Alguns uma comida japonesa, amém. Eu gosto também. Aquilo que a gente come e fala, que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor é alimento. Alimento, irmãos. A gente tem que olhar para a palavra do Senhor e ter prazer na lei do Senhor. A Bíblia declara que Ezequiel engoliu o rolo, literalmente, em uma visão. O Senhor falou para ele, Ezequiel, engole o rolo. E quando ele fez isso, a Bíblia declara que o sabor era doce como o mel. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E nesse mesmo Salmo 119 declara, a tua palavra eu guardei no meu coração, para que eu não peque contra ti. Como pode um jovem como eu conservar nos caminhos do Senhor? Salmo 119 é maravilhoso, irmãos. Aquilo dá prazer de ler, aquilo é muito bom. Quando a gente aprende a ter prazer na lei do Senhor, quando a gente aprende a confiar nas promessas do Senhor, quando a gente se recorda que isso são testamentos, e que um Pai maravilhoso, dono do ouro e da prata, deixou para você ali promessas, bênçãos sem medida, recalcadas, sacudidas e transbordante. Imagina que você é filho de um milionário e ele deixou para você um testamento. Quem aqui vai querer saber o que está escrito lá? Mas esse pai é muito melhor do que um milionário. Esse pai tem algo muito mais poderoso do que dinheiro para nós. Estão ali as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Por isso que a gente tem que ter prazer. Prazer. E o prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe algo que eu tenho descoberto, irmãos? Estudando a mente, esse ano eu estou mergulhado. A Jota, o que seria? Suquinho? Eita glória, tem suquinho aqui já. É diferenciado. Que delícia, olha, muito bom. Deus abençoe. A Joyce está até careca de ouvir eu falar de mente, coração e Senhor, porque o Senhor só está trabalhando essa temática comigo. Amém. E eu tenho que entregar para a igreja o que Deus está entregando, né? Amém. E sobre meditar de dia e de noite, eu tenho prestado atenção quanto a Bíblia declara isso. Busque o Senhor na madrugada, medita dia e noite. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Comecei a querer entender por quê. Estudando livros sobre o funcionamento do cérebro, eu descobri que a hora que o nosso cérebro tem menos informação é antes de dormir, alguns minutos antes de dormir, que é a hora que o teu cérebro começa a ficar entre o sono e entre ficar acordado. Então ele ali se esvazia, ali ele perde o sentido de problemas, etc., coisa que muitas vezes está nos enchendo a cabeça. E ao acordar, então se antes de dormir você pegar um versículo e ler, aquele versículo ele vai entrar na tua mente de uma forma diferente de outros horários. E se logo ao acordar você fizer a mesma coisa, também. Ainda não deu tempo de se preocupar com conta, se preocupar com a casa. Não, o primeiro, a primícia eu vou dar para o Senhor. Pertence a Deus. Não andeis ansiosos por motivo algum. Antes entregue tudo em oração, súplica, ação de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará o nosso coração.
e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Como não ter prazer nessa palavra, irmãos? Como não se deliciar com essa palavra? O Senhor já me deu até um louvor em cima dessa escritura de Filipenses. E é muito bom a gente descobrir as coisas de Deus, irmãos. E é muito lindo ver que coisas que a ciência está descobrindo agora, a Bíblia já declarava. Isso traz ainda mais firmeza para o meu coração, fé de acreditar verdadeiramente que essa palavra tem poder. E a Bíblia encerra declarando aqui no versículo 3, que a pessoa que não se assenta nas rodas erradas, mas o prazer dela está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite, dando a Deus a primícia do seu tempo. Olha o que acontece, versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água nunca morre de sede. O que Jesus declarou para a mulher de Samaria? Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é quem me pediria água, e de dentro de você vai jorrar rios de água viva. O que a gente recebe do Senhor não é para reter, é para transbordar, é para ensinar, é para entregar, é para falar. A direção de Deus para Josué é o que? Medita nessa escritura dia e noite, e não se aparte da tua boca a palavra que eu estou te entregando. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Amados, se a gente fizer isso, nós nunca estaremos vazios de Deus. Se a gente entregar para o Senhor o horário antes de dormir e ao acordar, a gente já está se enchendo do Espírito Santo às 24 horas. A gente não vai ser pego desprevenido quando estiver na internet, pego desprevenido quando estiver no trabalho, entre os amigos do trabalho. Não, a gente vai continuar entendendo quem nós somos em Cristo Jesus, e nada vai mudar, independente do ambiente que estamos. A qual dá o teu fruto no tempo certo, as suas folhas jamais cairão, e tudo quanto fizer dará certo. Essa bênção está sobre a tua vida, essa bênção está sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, a tua palavra é uma semente, Senhor. Assim como a parábola da semeadura, Pai, 3 terrenos não pôde frutificar porque estava preso demais às coisas da terra, mas um campo deu o teu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos aplicar essa palavra, que nós possamos entender, Pai, o que o Senhor está declarando para nós aqui essa noite. Cuidado com as rodas aonde vocês estão assentados, cuidado com as conversas nas quais vocês estão envolvidos, cuidado com a internet, cuidado com os vizinhos, cuidado com as conversas que ali se iniciam. Se essas conversas não agradam o Pai Celestial, que nós possamos ter coragem, Pai, de ou nos impor ou nos retirar, porque aquele ambiente não nos pertence, Senhor. Aquele ambiente vai esfriar a nossa fé, aquele ambiente vai roubar de nós essa semente maravilhosa que é a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que todos nós tenhamos prazer na tua lei, e nela meditar dia e noite, entregar a nossa vida, Pai, para ter cada dia mais prazer na tua palavra, Senhor. Ter curiosidade de ver o que o Senhor, Pai maravilhoso, escreveu nesses testamentos. Quais são as bênçãos que estão aqui para nós, Senhor? Que nós possamos, Pai, entender que quando nós pegarmos esses versículos e verdadeiramente crermos nele, nada, Pai, nada, absolutamente nada, roubará a nossa paz. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e esperam em Ti, Senhor.
Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Porque já não vive mais eu, mas é Jesus que vive em mim. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Ah, Pai, que maravilha conhecer a Tua Palavra. Que maravilha guardar versículos no coração, para que no momento da prova, no momento da luta, no momento da tentação, eu me recorde desses versículos e use para alimentar a minha fé. O escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus, aleluia. Pai, que nós possamos entender que nós vamos perecer se nos faltar conhecimento da Tua Escritura. Glórias a Ti, Deus. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos a ser como árvores plantadas junto aos ribeiros, Pai, que espera o Teu tempo, Senhor, que aprendeu a aguardar o Teu tempo, Pai, não querer apressar, não querer buscar atalhos, mas aguardar o Teu tempo, porque no Teu tempo tudo vai dar certo, Pai. Existe um tempo determinado para se cumprir todo o propósito de Deus nesta terra, neste lugar. Nós precisamos apenas aprender a descansar em Ti, Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E descansar em Ti, esperar em Ti não é cruzar os braços, mas é fazer o que tem que ser feito, Pai, para ter uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo, até que as Tuas promessas se cumpram. E assim, Pai, tudo que nós fizermos, Senhor, tudo que nós decidimos fazer, Pai, já deu certo, porque o Senhor abençoa aquele que anda em obediência a Ti. Pai, ordene a Tua bênção, Senhor. Derrama essa bênção sobre o Teu povo, Pai. Derrama essa bênção sobre mim, Senhor, e nós tomamos posse, Pai. E nós vamos ser não só ouvintes, mas praticantes de tudo que foi pregado aqui essa noite, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aplaudam ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Amém? Amém, amados.